Olá, seja muito bem-vindo. É com imenso prazer que estou aqui apresentando meu trabalho nesta mesa redonda. Ah, Meu nome é Helena Pinheiro Jucá Vasconcelos e o título do meu trabalho é Atuação do Terapeuta Infantil junto às famílias de seus clientes. É, é com imenso prazer que estou aqui e por isso que o meu primeiro slide são os agradecimentos. Eu agradeço primeiramente aos presentes, tanto aqui na Santa Úrsula, que é o nosso evento está acontecendo, como também ao pessoal da internet. Muito obrigada, né? Obrigada também à Santa Úrsula, tanto, né, por ser a universidade em que eu leciono, que eu sou docente, de Gestalt terapia, de psicologia e desenvolvimento, então muito feliz de estar fazendo parte dessa equipe. É uma universidade muito boa e eu estou muito feliz de estar aqui. Também ao Marcelo Pinheiro pelo convite de fazer parte dessa pós-graduação de psicologia clínica com crianças pela abordagem gestáltica, né? A primeira do Brasil, isso é muito importante, e ao IGT também, né? A Escola de Gestalt de Turim, né, que também faz parte desta mesa. Então, é um imenso prazer que estamos fazendo aí uma parceria Brasil-Itália. Então, agradeço a todos os presentes. Estou muito feliz que vocês estão fazendo parte desse evento também. E, claro, né, a Violet Atlander, que vai participar depois aqui do evento, na conversa com a Violet, e eu estou muito feliz de poder fazer parte também de um evento com você, Violet, e mais também uma gratidão enorme aos livros, né, publicados, todo o seu conhecimento para a psicoterapia de crianças na abordagem gestáltica. Então, assim, eu sou muito grata. Muito obrigada a todos. Bem, uma breve apresentação de mim, né? Eu sou gestalt terapeuta, sou mestre em psicologia clínica, família e casal pela PUC-Rio, a universidade que eu também me graduei. Sou professora aqui da Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Sou diretora do Saber Psi, um instituto que dá formação de gestalt terapia, estágio, eventos também. Coordenadora da pós-graduação em Psicologia Clínica, com ênfase em Gestalt Terapia do Centro Universitário Celso Lisboa, que é uma instituição também que tem uma pós-graduação que eu estou coordenando e dando acesso a muitos alunos, estudantes a terem acesso à Gestalt Terapia e um beijo muito grande a todos os meus alunos também, tanto do Saber Psi quanto da Celso Lisboa, também da Santa Úrsula, né? Eu, com certeza tem muitos aí alunos meus presentes, quem tiver dá um joinha aí, que dá um comentário depois, quem tiver online, né? Para eu saber que você participou dessa apresentação. Bem, então começando o nosso tema, eu fiquei pensando, né, o que a gente pode falar em meia hora, né, sobre família, atendimento de trazer a família no atendimento com crianças, né? Eu sou terapeuta de família também, né? Então a família para mim é a base, é muito importante. Então, alguns aspectos que eu acho que são importantes para quem está aí, né, quem está assistindo, possa saber um pouco sobre como tratar, como lidar com a família quando se atende crianças, né? Primeiro a gente tem que saber quem é essa família. Quem é a família, né? Bem, Zinker, né, no seu livro A Busca da Elegância em Psicoterapia, né? Esse livro aqui, tá? Ele vai dizer que a família é um sistema de indivíduos que permanecem juntos, desejam se ampliar para futuras gerações e eles são comprometidos com tarefas compartilhadas. Então, essa é a família. Luciana Aguiar, né, ela vai acrescentar, né, também que a família pertence a uma totalidade que, por sua vez, também pertence a outras totalidades. Então, assim, a família ela não está isolada, né? Ela faz ela pertence a uma totalidade, que pertence a outras totalidades, e assim sucessivamente. E
muito importante, que a família sempre está no processo de autorregulação. Então, a gente tem a autorregulação organísmica, que é do organismo, se é que a gente pode dizer que é um organismo isolado, mas e tem também a autorregulação no processo familiar. Né? Isso é muito importante pensar nisso. Então, a Luciana Guiar, ela vai trazer para a gente, no livro dela, Gestalt Terapia com Crianças, um livro muito bom, recomendo, vai trazer que ao trabalhar com uma criança, vamos intervir em um equilíbrio que vai além dela e estende-se para toda a família. Então, o que isso quer dizer, né? A gente tem que tomar um cuidado que quando a gente está tratando uma criança, a gente também vai, de alguma forma, né, desestabilizar ou, vamos dizer assim, vai mexer com todos os integrantes da família. Então, quando uma criança vem à terapia, ela não vem sozinha e vem com toda essa família e essa família, ela também ela vai se modificando a partir desse atendimento com a criança. Então, é muito importante ter isso em mente, até mesmo para que a gente tenha um respeito a essa família, né? E também possa saber que algumas intervenções a gente tem que pensar que a família está ali também num processo de autorregulação, num processo também que esse sintoma não é só da criança. Isso que é uma coisa importante. Como nenhum outro sintoma na família é só de um indivíduo. Isso eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, para que trazer a família na psicoterapia com crianças, né? Há aqueles que imaginam que atendimento com crianças, na verdade, não deveria existir só com a família. Há outros que vão dizer que não, por que não tratar a criança, né? Então, o que se sabe, que muito tem se tratado, é que não há como atender a criança sem tratar a família. Não quer dizer que a gente não vai tratar a criança. Não quer dizer que a criança não possa fazer terapia porque é problema da família. Na verdade, tudo está em constante, tudo está interligado, né? Então, trazer a família é uma oportunidade de crescimento a todos, né? Quando a gente traz a família, isso que a gente vai tratar da família, as histórias que vão ser trazidas, tudo que acontece ali, todos os integrantes, inclusive a criança, vão ter oportunidade de crescimento. Os pais podem se sentir competentes e confiantes. Por quê? Né? Porque eles vão ver que eles são importantes, e eles são mesmo. Né? Então, a gente pode ajudá-los a confirmar aquilo que para que eles possam perceber aquilo que eles estão indo bem, né? E até o Zinker, ele vai dizer isso, que quando a gente atende a família, a gente não fica dando ênfase ao que dá errado, mas dá ênfase ao que dá certo, né? E o problema pode ser visto sobre a perspectiva mais complexa das relações familiares. Então, quando a gente traz a família, a gente percebe que aquilo que a criança está trazendo não é uma questão da criança unicamente, né? Ela não é, como a gente fala, o paciente identificado, né? Não é aquele que está ali com o portador de todos os problemas, né? Então, na verdade, todos os sintomas familiares, tudo que acontece na família tem relação com todos. E a gente sabe disso quando a gente estuda também as dinâmicas de grupo, né? Quando tem um grupo, e a família é um grupo, tudo que acontece tem relação com todos os integrantes. Isso não é diferente na família. E aí a gente precisa saber o que são as famílias funcionais e as disfuncionais. Claro que eu estou usando aqui, não estou aprofundando, porque a gente só tem meia hora, né? Mas a gente, para dar uma ideia, né, do que são essas famílias funcionais, esses funcionais a partir do olhar do Zinker, né, do mesmo livro que eu falei anteriormente. Então, as famílias funcionais, elas se unem e se separam. Por que há uma união e separação? Porque a gente sabe que o contato só se dá pela aproximação, afastamento e esse processo, esse movimento entre aproximação e afastamento. Então, uma família, ela sabe fazer isso. Uma família funcional, né? Ela sabe quando é a hora de aproximar, sabe a hora que tem que deixar, né, deixar um pouco o outro mais sozinho, sabe quando é para ficar mais junto, sabe quando é para ficar mais separado. Então, assim, tem essa capacidade, essa flexibilidade, essa fluidez. E aí a gente tem os subsistemas. Por exemplo, os adultos, nesse subsistema, são cérebros dos administradores, o Zinker vai trazer. São eles que tomam as decisões. É importante isso para ter uma estrutura, né? Para ter uma organização naquele grupo familiar.
As crianças, por sua vez, brincam, aprendem, crescem, né? Essa que é vamos dizer assim, o papel das crianças. E a gente vê que há fluidez e flexibilidade assim, entre os subsistemas. Então, assim, a gente tem uma hora, um subsistema do pai com os filhos, né? Aí também tem da mãe com os filhos, dos pais entre eles, os filhos entre eles, então, assim, tem uma fluidez e flexibilidade. E aí, o que acontece? Tanto as fronteiras internas, que são, por exemplo, dos pais, dos filhos, né? Da mãe com os filhos, do pai com os filhos, enfim, todas essas fronteiras internas são semi-permeáveis. Por que são semi-permeáveis? Porque são capazes de se unir e afastar, né? Entrar e sair, né? Mas não deixa entrar tudo nem sair tudo, né? Então é semi-permeável. Já a fronteira externa também é semipermeável, porque o que vem de fora da família também é importante, né? Tem os avós, tem a cultura, tem, enfim, os amigos. Então, algo de fora também consegue entrar e algo de dentro também sai. Então, é uma fronteira semipermeável, né? Isso também faz parte de uma família funcional. Já as famílias disfuncionais, né? Não funcionam como as funcionais, né? Então, é meio que óbvio. Mas é importante a gente, dois aspectos, né, que até o Zinker traz, né? Primeiro que não há um equilíbrio perfeito nas famílias. Nenhuma família é totalmente perfeita porque não existe isso, né? Não é isso que a gente vai buscar. E a gente precisa dar ênfase ao que funciona na família e não ao que não funciona, porque a Gestalt terapia a gente trabalha com o que é saudável, né? Com o que funciona. Então a gente tem que, claro que a gente tem que saber verificar aí o que é funcional, o que não é, mas a gente vai dar ênfase ao que funciona. Então as famílias disfuncionais são aquelas que as fronteiras ou são impermeáveis, quer dizer, não deixa entrar nada, ou permeáveis demais, quer dizer, deixa entrar tudo. Então, por exemplo, uma fronteira impermeável seria aquela em que é muito comum, por exemplo, aquela em que a família, tá? Ela faz uma fronteira totalmente impermeável, não deixando entrar nada de fora, nem sai. São aquelas famílias muito confluentes, são as famílias que elas ficam ali, ó, só entre elas, né? É... E, né, e dentro delas, né, por isso que vem a confluência, dentro delas, elas acabam não tendo, as fronteiras internas são fracas, então dentro delas não tem muita diferenciação de quem é quem. E até no exemplo que o livro traz, né, fala sobre famílias que, por exemplo, dentro de casa não tem portas, né? Então mostrando aí algo que pode mostrar aí dessas fronteiras internas fracas. E as famílias permeáveis demais são aquelas que não têm, né, esse sentimento aí de pertencimento, é uma coisa que entra e sai qualquer um, né? Então são aquelas famílias que a porta da casa sempre chega alguém, não tem, né, os limites aí do de fora também não existe, isso também pode trazer algumas questões por conta dessa disfunção, ok? Então, vamos falar sobre os problemas na família, né? Então, quando algo acontece na família, é importante a gente pensar que o problema não é causado por um indivíduo somente. De alguma forma, todos coparticipam de alguma forma naquela questão familiar. Então, todos são corresponsáveis na organização e na desorganização das vidas ali daquelas pessoas. Não há causas e consequências simples, a gente não pode pensar quando algo é trazido, então assim, quando a criança vai à terapia e traz um problema, a gente tem que pensar nisso. Não há causa ou consequência simples, é muito arriscado e às vezes tentador achar que o problema é porque, aí a gente acha uma causa e aí dá aquele, aplaca um pouco a angústia, né? Mas não é verídico, porque não é assim, as coisas não funcionam dessa forma, né? As coisas são complexas.
Então, o Zinker vai trazer que nenhum paciente identificado existe sem que haja um padrão de pacientes não identificados, né? Então, mais uma vez corroborando aí com o que a gente está trazendo. E aí, quando os pais, né, chegam na terapia, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter primeiro esse conhecimento do né, de que eles não são os algozes, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, né, a gente pode tender a colocar os pais como responsáveis, únicos responsáveis pela questão que está sendo trazida, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente sabe, né, que até na fala do Marcelo, né, fala sobre isso, que é importante trabalhar com eles a partir de uma relação eu-tu, né? Então a gente tem que fazer uma relação dialógica e com as crianças e com os pais também. A gente, afinal de contas, a gente sabe que existem questões transgeracionais, que os pais, quando tem alguma coisa disfuncional, muitas vezes, né, a maioria das vezes, porque eles não tiveram lá atrás, nas suas famílias de origem, então há uma repetição de padrões, há uma repetição tem uma herança familiar, tem questões não resolvidas do passado que vêm também aqui na relação com os filhos, é uma revivência, né? A questão de ser pai, ser mãe, propicia uma revivência de todas aquelas questões, todas as situações inacabadas lá de trás. Então, isso é bastante complicado. E se a gente olha para esse pai, para essa mãe, com um olhar acusatório, um olhar colocando eles como os responsáveis pelo problema da criança, como culpados, como algozes, a gente já vai. Isso atrapalha muito o nosso processo terapêutico, porque os pais, a gente precisa, com os pais, formar uma equipe que joga bem, né? O Zinker fala de uma equipe que joga bem na família, mas eu coloco aqui uma equipe que joga bem entre o terapeuta e os pais, né? E a criança. Então a gente tem que estar ali um colaborando com o outro para que o processo possa acontecer. E aí, se o terapeuta ele não percebe esse olhar acusatório, isso pode dar muito problema, porque de alguma forma esse pai vai sentir, e muitas vezes os pais já chegam, né? Já é muito difícil levar uma criança à terapia, porque muitas vezes há nesse imaginário popular que a culpa é dos pais, então chegar à terapia já é uma coisa muito difícil, e ainda se o terapeuta corrobora com isso, colocando de alguma forma a culpa desse pai, esse processo pode, né, ir ao fracasso, porque os pais podem não querer, ou não conseguir, ou não poder continuar esse processo terapêutico do filho. Então, é muito importante a gente ter isso atento, né? Então a gente precisa, é claro que a gente vai implicar os pais nesse processo, né? São os pais que levam, são os pais que pagam, normalmente, né? Então a gente vai implicar, mas também acolher esses pais dentro das suas dificuldades, né? Isso é muito importante. Então é muito importante a gente perceber quando é para educar e quando é para responsabilizar esses pais, né? Então, até a Luciana Guiar, no seu livro, ela fala bastante sobre isso, recomendo quem quiser explorar mais. Então, a gente precisa saber que a gente precisa educar quando os pais não têm autossuporte e tampouco recursos para lidar com a situação. Então, algumas vezes, os pais têm algumas dúvidas ou não têm conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Então, é muito importante a gente conseguir perceber que ali aquela pessoa não tem recurso. Então, se a gente não dá essa informação, né? Às vezes ele não tem mesmo, esse pai, essa mãe não tem. Só que por outro lado, a gente sabe que às vezes os pais querem passar a responsabilidade, né? Com um comportamento até introjetivo, né? De querer que o, o terapeuta possa dizer a ele o que ele tem que fazer. Então, assim, isso não é o nosso papel de ficar sendo responsável pelas crianças. Então,
quando há falta de implicação desses pais, a gente precisa responsabilizá-los para que eles possam pegar as rédeas aí dessa situação. Agora, uma coisa muito importante, né, que não adianta a gente pensar em falar, educar, ou seja lá o que for, se a gente não fizer um trabalho de sensibilização e de promover a awareness desses pais. Então, uma coisa que eu sempre recomendo para os meus supervisandos e para os meus estudantes é, quando atender um pai de uma criança, um adolescente, fazer um trabalho para que esse pai, né, essa mãe, possa voltar àquela fase, né, recordar aquela fase de desenvolvimento que seu filho está hoje e perceber como é que ele era, o que, que ele precisava, o que, que ele gostava, o que, que ele fazia. Então, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa não se dá conta, né? E aí começa a projetar algumas coisas da pessoa que ele é hoje, sem se dar conta que a pessoa, a criança, não tem esse suporte, ou ele não consegue perceber algumas coisas importantes. Então, é muito importante, isso é uma das coisas que a gente pode fazer para promover a awareness, né, para se dar conta, mas tem muitas outras coisas. Então, a Violet, né, a Klander, vai dizer também, vai trazer para a gente que é preciso ensinar e guiar sempre proporcionando a awareness, né, isso é muito importante. Agora, é claro, uma coisa bem importante também, o processo terapêutico da criança, né? Então, a gente precisa assegurar o sigilo quando, né, a gente atende criança ou adolescentes. Então, a gente não comunica o acontecido, o que foi falado, o que aconteceu na terapia. Né? A gente vai falar sobre impressões, como é que é, porque, claro, os pais querem saber, né, fazer parte aí desse conhecimento do que está acontecendo, porque estão preocupados com seus filhos. Mas se a gente fala sobre o acontecido, a gente quebra a confiança com a criança ou com o adolescente. Então, isso vai implicar, atrapalhar o nosso processo terapêutico da criança. Então, é muito importante a gente assegurar o sigilo, falar que a gente não tem segredos também, porque às vezes os pais querem contar alguma coisa para a gente, falar, olha, mas não conta para fulano não, porque ele não sabe que foi adotado. Então, assim, esse tipo de coisa a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessas armadilhas que às vezes a pessoa pode trazer para a gente, né, os pais. Uma coisa importante, né, a gente desde o primeiro encontro, quando encontra, né, os pais e a criança, informar que essas sessões com os pais acontecem, né, e informar quando acontece também, né. Claro que uma sessão conjunta da criança com os pais, né, normalmente é o mais recomendado, mas eventualmente por desejo da criança ou para trabalhar alguma questão específica que a gente possa achar necessário, a gente pode tratar, né, com os pais isoladamente, mas sabendo que o que for tratado, né, a gente vai deixar assegurar o sigilo da criança. Né? E aí, enquanto a gente vai fazer um atendimento com a criança, é muito importante, né, a gente propor sessões conjuntas, né, pais com a criança, caso haja algum interesse de saber mais de um ou do outro, ou de tratar alguma questão comunicacional, ou alguma coisa que não está mal resolvida. Então, assim, essas sessões são muito importantes, são bem interessantes, abrem muito para a terapia, tanto com a criança, como para a família também, né? E aí a gente pode sugerir à criança para ela falar de certos aspectos com os pais em sessões conjuntas. Então, assim, às vezes alguma coisa aparece na sessão que seria interessante a criança falar para os seus pais ou para que os pais saibam. Então, a gente pode propor à criança para que a gente traga esses pais e com ela e a gente ajuda essa comunicação para que essa comunicação seja feita. Né? Então, isso é bem interessante também. E aí a gente tem a questão, né? Quanto que a gente se encontra com os pais? Quantas vezes, né? É um encontro mensal com os pais, ou quando necessário? Quando que é necessário? Então, é muito importante, assim, existem alguns teóricos que vão falar, né, de encontros mensais, para cada mês atendendo a criança, né, por semana, os pais uma vez por semana. A Luciana Guiar, ela traz que acha isso muito, né, afinal de contas, o processo terapêutico é da criança, e eu penso que o que é importante realmente é a gente ter um bom senso,
e ver o que é necessário, né? Existem processos em que os pais vão ter que ser vistos mais de uma vez por mês, isso é raro, mas pode acontecer. Existem processos que uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada mês, então a gente vai vendo no processo e também pela idade da criança, do adolescente, isso tudo vai influenciando aí, cada caso é único, né? Em caso de pais divorciados, né, em que eles não ficam juntos, né, às vezes isso acontece, então a gente faz encontros separados com o pai, com a mãe, né, para não trazer problemas também. Isso acaba que a gente precisa fazer isso, né? Claro que se eles se relacionarem bem, os dois juntos, né, será super bem-vindo, mas isso acontece de às vezes não ser possível. Os avós, né? Os avós, a gente sabe que muitos avós cuidam das crianças, então a gente tem que levar isso em consideração e às vezes trazer esses avós para poder falar um pouco dessa criança pode ser importante, mas a gente tem que tomar cuidado para não colocar esses avós no lugar de pais. Então há aí um certo cuidado que a gente tem que ter. Então é claro que isso daria para muito mais tempo de falar, mas é só uma pitadinha para que vocês pensem um pouco sobre isso. E aí uma coisa super importante, né? Trazer esses pais, trazer a família, né, na terapia da criança é uma forma também de resgate da história, tanto dos pais quanto dos filhos. A gente tem traumas, né? A gente tem, eu não trouxe nesse trabalho, né? O trabalho da Alita Solter, que fala sobre a parentalidade awareness, né? Com awareness, mas é muito importante, né? A gente sabe que existem traumas, tanto quando bebê, quando criança, ou dos próprios pais, e esses traumas, eles repercutem na família, né? E quando a gente não consegue resgatar essa história, perceber o que aconteceu, ter awareness, né? Estar aware desse processo, muitas vezes a gente fica refém desses sintomas. E aí eu tô trazendo, né, aqui a Vanna Poviani, esse livro aqui, ó, recomendo também, tá? O uso do desenho no trabalho clínico com crianças, tá? É um livro muito bom. E aí ela traz uma fala que é tão bonita que eu quis repartir aqui com vocês, né? Um diamante é para sempre, costuma-se dizer. Também uma história é para sempre, digo eu. Sobretudo se é a tua história, que sempre recusaste, reencontrada em meio a tantas que te foram propostas, agora redesenhadas com as tuas formas e teus temas e coloridas com tuas emoções. Essa fala é muito linda, né? Porque traz exatamente da importância de resgatar a própria história e que a nossa história é o nosso diamante, né? E uma coisa que a Havana, ela trouxe, né, quando ela veio ao Brasil, ela é da Itália, e me tocou bastante, é que ela falou que toda história é linda, né? Se você não conseguiu não viu beleza na sua história, é porque você ainda não viu direito. Mas toda a história é linda. E isso é muito importante, é muito lindo quando a gente trabalha tanto com famílias e com as crianças dessas famílias, né? Porque é uma forma de tentar ver a beleza dessa história. E isso é um processo que, trazendo a família, a gente pode, com certeza, ajudar a esse processo de conseguir ver a beleza da própria história familiar e daquela criança. Então, eu gostaria de agradecer, né, muito a presença de vocês, espero ter colaborado um pouco, gostaria de ter falado muito mais, mas o tempo é curto, então agradeço muito a cada um de vocês e qualquer dúvidas, perguntas, comentários, escrevam, né, e estarei muito feliz de poder responder, tá bom? Muito obrigada. E aqui estão as referências desse trabalho, né? Do que eu utilizei nesse trabalho. Um beijo e até breve.